Boa noite a todos. Que todos nós possamos estar conectados com a cúpula da Casa Aparecida Castelli, a cúpula espiritual, já agradecendo aos mentores da casa que estão aqui nesse momento, nos dando a sustentação, amparando todos nós, as fraternidades que aqui estiveram, prepararam esse ambiente para nós, esse ambiente tão gostoso que nos acolhe com muito amor, com muito carinho, que a gente possa ser inspirado, nessa energia para o estudo da noite do Evangelho, que a gente possa estar conectados, possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa ter um entendimento a respeito do Evangelho. O tópico é missão dos espíritas, Missão dos espíritas daria para resumir muito facilmente com 4 palavras apenas. Mas, antes da gente chegar lá, para que a gente possa refletir sobre isso, ter uma reflexão assertiva, vamos lembrar algumas passagens lá atrás que vai nos auxiliar bastante a compreender a missão dos espíritas. Jesus, há 2000 anos atrás, quando iniciou sua pregação, ele sai de Nazaré e vai até Jerusalém. Era a primeira vez que ele entrava em Jerusalém. Ele entra e para em um certo ponto da cidade e fica olhando aquela agitação, aquele desespero, como a gente vê hoje. Pessoas caminhando, ansiedade, e que eles chamam que a gente vive uma ilusão e a gente não consegue compreender. Cada um na sua perturbação, nas suas preocupações, nas nossas ilusões. De uma certa maneira natural, espíritos que nós estamos numa escala evolutiva ainda imperfeitos, Naturalmente que a nossa vontade, o nosso sentimento seja igual. Mas, na frente do Sinédrio, tinha um grupo de sacerdotes, aqueles que haviam estudado as leis mosaicas, olho por olho, dente por dente, e repararam que Jesus entrou. Jesus tinha uma energia muito forte, um olhar assim muito marcante, imagina, As pessoas que chegavam próximo dele sentiam muito claramente, não conseguiam entender o que era. A gente compreende muito bem lá atrás, aquele imperador romano que foi Ismael, ele fala sobre isso, que ele não conseguia entender quando ele chegou perto de Jesus, porque que sentia tão forte. Mas um sacerdote especial, Hanan ben Assad, vai até Jesus e olha para ele e fala: "Que fazes aqui?" Jesus olha para ele com uma serenidade muito grande e diz: "Venho implantar o reino de Deus." Hanan se sente ofendido com aquilo, não esperava uma resposta assim tão inteligente. Fala isso, Olha para Jesus e fala: "Que pensas tu seja isso?" Jesus olha para ele e diz: "Implantação do reino de Deus no coração do homem." Implantação do reino de Deus no coração do homem. E assim segue a conversa. Mas vamos dar uma paradinha aqui para a gente compreender. Aí vamos lá para o Espiritismo, codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Allan Kardec, que quando inicia seu trabalho, a sua obra, assim que ele finaliza a obra que seria o cérebro do Espiritismo, a razão do Espiritismo, que era o Livro dos Espíritos, ele estava totalmente esgotado. Totalmente esgotado. Ele mesmo relata que estava urinando sangue. E os espíritos ficam preocupados, muito preocupados com o estado dele, e conseguem perceber que o pulmão dele, a vista dele já estavam sendo comprometida. Aí São Luís entra e diz para ele: saia de férias. Saia de férias. Porque o trabalho estava muito intenso, muito intenso. O Livro dos Espíritos, que vem trazer a razão do Espiritismo, o cérebro do Espiritismo. A parte associada à filosofia e à ciência. Esse era o Livro dos Espíritos. Já estava materializado, já estava entre nós. Mas eles precisavam do coração do Espiritismo, que ainda não tinha vindo. Então o Sr. Luís fala: sai de férias. Allan Kardec reluta um pouco, mas depois ele entende, porque ele mesmo tinha relatado que estava urinando sangue, ele viu que o trabalho estava muito intenso, e ele sai e vai para uma cidade litorânea da França. E
os Espíritos dizem para ele: precisamos de você parado, sereno. Pare, descanse. E assim ele faz. Quando está finalizando as suas férias, havia terminado ali, né, o coração do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas, São Luís olha para ele e fala: não te falei que precisava sair de férias? Precisávamos de você nas nossas mãos. Precisávamos que você estivesse 100% conectado com nós. 100%. Para esse momento. A partir daí, vem materializar os alicerces do Espiritismo. O cérebro estava materializado e o coração. Ali estava o pilar, a sustentação do Espiritismo. Estava pronto. O norte estava definido. O remédio já tínhamos recebido. Porque ali para frente ia vir a aflição. Que aflição que é essa? É o momento que estamos vivendo hoje, da transição. É para esse momento. Era esse remédio que vinha para nós. Porque a razão e o coração é que nos dá a sustentação para os espíritas. A razão e orientação. No coração interno. Por isso que eu iniciei o trabalho com Jesus. Vem implantar o reino de Deus no coração dos homens. Qual a missão do espírita? Implantar o reino dos céus no coração. Essa é a nossa missão. Individual de cada um. Que Joana de Ângeles diz que é solitário. Essa evolução nossa, esse desenvolvimento, ele é solitário, é interno. Simão Pedro, que hoje é um espírito de luz, um espírito de uma elevação que a gente não consegue imaginar, ele não nasceu assim. Jesus, quando convidou ele, quando termina essa passagem de Jerusalém, Jesus continua caminhando, que ele vê que ali não era o local ideal. Estou encurtando porque é uma passagem longa, nós vamos encontrar isso aí na obra Póstumas de Jesus. Ele se afasta e vai encontrar esses pescadores que traz. E através do dia a dia, da vivência, é que eles vão se transformando. Simão Pedro era um homem truculento, fisicamente forte, machista. E o tempo foi indo, Jesus foi levando, ele foi o chefe dos apóstolos, escolhido por Jesus, um homem truculento. Jesus fala por 3 vezes antes de desencarnar. Por 3 vezes Jesus fala para ele: Simão, cuide das minhas ovelhas. Simão fala: tá bem, Jesus. Segunda vez: Simão, cuide das minhas ovelhas. Simão: entendi, Jesus. Simão, cuide das minhas ovelhas. E Simão faz isso. Simão Pedro faz isso. Monta a casa do caminho e inicia o trabalho. Só que quando ele inicia o trabalho, ele tem um momento que é crucial. Que é um momento que o missionário acha que o trabalho vai engolir ele. Foi o que aconteceu com Allan Kardec. No momento que afastou, ele achava que o trabalho fosse engolir ele. Tem aquele vacilo. E Simão Pedro, numa tarde, já cansado, irritado, aquele dia que ele não aguentava mais, atendendo aquelas pessoas que passavam ali na casa do caminho, junto com a família dele, ele costumava fechar a casa às 5 horas da tarde, um pouquinho antes do horário, ele encosta a porta e se recolhe, e vai se recolhendo já irritado. De repente, um andante vem, abre a porta e entra. Quando ele percebe que entra, ele vai lá e fala assim: você não está vendo que está fechada a casa, que não era para entrar? Aí ele tira o capuz, era Jesus. Simão Pedro entra num choro convulsivo, não consegue se controlar, e aí para. Quando ele levanta os olhos novamente, Jesus tinha partido. Um momento de vacilo. Paulo de Tarso, na igreja de Corinto, por um momento, ele sente que não vai dar conta.
dá aquela vacilada, Jesus se materializa dentro da igreja, olha para ele e fala: por que está aflito, Paulo? Não se afliges com o trabalho. Tenha calma. Para que isso? Paulo olha para ele e fala assim: use os poderes do Espírito. E Paulo não entende. Aí Jesus complementa: Paulo, escreve. Aí ele ficou olhando e escreve. Porque aqueles de boa vontade vão entender. Aqueles de boa vontade vão entender. Essa é a missão do Espírito, boa vontade, do Espírita. O Espírita de boa vontade vai entender. Trabalhadores de última hora. Qual que é o nosso trabalho? Que trabalho é esse que Jesus trouxe? Trabalhadores de última hora. Que trabalho que é esse? O trabalho que eu faço fisicamente para trazer o sustento para minha família? O trabalho que a dona de casa faz em casa para atender os seus entes queridos? Aquela que vai lavar roupa? O trabalhador que está arrumando na rua, no trânsito? É esse trabalho? Não. Jesus está falando do trabalho interno, da edificação do reino de Deus no nosso coração. É esse o trabalho. E esse trabalho não é simples. Não é, é muito complicado. Mas é muito complicado mesmo. Estar encarnado, meus irmãos, é algo complicadíssimo. Muito complicado. Os espíritos perfeitos que já passaram por isso, que estão nos sustentando, que estão nos amparando o tempo todo, eles sabem disso. Que estamos sobre uma lei de Deus, que é um planeta, um hospital, escola, de provas e expiações. Já diz o nome. É uma bendita oportunidade que nós temos de estar encarnados e de ter o véu do esquecimento, de não lembrar de quantas coisas a gente já foi, como diz Emmanuel, que se lembrássemos de tudo que foi, não teremos um sorriso fácil no rosto. É uma grande oportunidade. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem é que nos escolhe? Quem que vem nos escolher? Somos nós mesmos. Nós é que escolhemos. A decisão é nossa. É nossa decisão. Somos nós que temos que definir. Porque se a gente não quiser, pode vir quem for, não vai acontecer. Assim como a gente vê no nosso mundo físico aí, dependentes químicos, enquanto ele não quer, ninguém consegue colher. Ele deixa o cara 10 anos trancado lá, a hora que solta ele vai fazer o que ele sempre fez. Quando ele fala, eu quero, aí a coisa muda. Aí consegue, assim somos nós. A escolha é nossa. Como estava dizendo Simão Pedro, truculento, Jesus foi levando ele, quando passa por essa passagem, a partir daquele momento, Simão Pedro passa a ter um comportamento que vocês não têm ideia. Quando chega no momento do desencarne dele, que era chamado de pai, um ancião, que todos tinham amor e carinho, quando o soldado romano leva ele lá para ser crucificado, quando ele está no momento da morte, ele não está nem pensando nisso, ele está assim, no coração dele, com saudade de Jesus. E Jesus está do lado dele esperando, ele desencarna, Jesus pega na mão dele, cata ele e leva ele para um resort. É um resort mesmo, do plano espiritual. Leva ele, fica com ele lá 2 dias e fala, Simão, agora eu preciso ir. Fica aí o tempo que quiser. Ele fala, mas para onde que vai, mestre? Ele fala, eu preciso continuar meu trabalho. Não, eu vou com você. Então vamos juntos. E vai, está auxiliando o povo lá. De repente Jesus fala para ele, Simão, estão te chamando. Quando está te chamando, sabe quem está chamando ele? O soldado que havia matado ele, com uma criança no colo, desesperado, pedindo ajuda para ele. E ele vai lá e cura. Vocês vejam que Jesus auxiliou ele a construir o reino dos céus no coração na caminhada, no dia a dia. Um espírito de luz, o espírito formado, o espírito puro, que chama com vários nomes, ele não é criado no cristal. De maneira alguma. É no diamante. É de uma maneira que nós nem temos noção. Olha para a vida de Francisco Xavier, do Chico Xavier. Leia a história da vida dele.
é um espírito de luz. Olha o que ele passou aqui. Sabe por quê? Porque fica somatizado, é a fortaleza. Esse é o Evangelho, segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Nos traz uma fortaleza. Não é eu acredito. Acreditar é fácil. Acreditar é fácil. Não é acreditar. É ter fé. Ter fé é confiar em Deus. Confiar no Pai. É fácil? Não é. Nós vacilamos o tempo todo. Porque se nós tivermos confiança mesmo, tivéssemos confiança no Pai, não ficávamos aflitos de maneira alguma. Não teria um mínimo de sofrimento. Aquela visão que a gente tem daquele espírito passando por aquela situação, para eles aquilo lá é água com açúcar. Porque é uma ilusão. É uma ilusão. Ele sabe que é passageiro. Ele tem uma fortaleza no coração e na mente. Fortaleza. A nossa evolução vai se dar através do conhecimento e do sentimento. As duas coisas juntas. Porque aí sim nós vamos ter uma fé raciocinada, não cega, raciocinada, tendo plena consciência, com tranquilidade do que vai acontecer. Mas hoje ainda nós nos afligimos com uma simples fechada no trânsito, meu Deus do céu. Né? Às vezes eu me vigio e falo, gente, como é que pode, né? Às vezes uma simples coisa assim, vem um sentimento que parece que eu volto umas 30 encarnações lá atrás. Aquele instinto vem de um jeito assim que aflora. Aí você fala, para que isso? Né? Aí, né, orar e vigiar. Está se vigiando. Mas o momento na caminhada que nós vamos atingir é que quando acontecer uma situação dessa, nós não vamos sentir nada. No bom sentido. Muito pelo contrário. Quando a gente está com uma criança no colo, uma criancinha de 2 anos, 3 anos, um bebê no colo, está fazendo carinho, de repente a criança vem e dá um tapinha no nosso rosto. O que a gente faz? Joga ele no chão? Não. Por que não joga? Por quê? Por que, gente? Porque a gente tem plena consciência lá no coração que ele não sabe o que ele está fazendo. A gente não precisa perdoar, porque a gente não se sente ofendido. E assim vai acontecer com todos os nossos irmãos. Nós não vamos nos sentir ofendidos, porque de fato, o que o outro está fazendo, se vocês olharem para mim e falar, nossa, que o Sérgio é isso, que fala bem, que faz isso, não sei o quê, eu vou continuar sendo o que eu sou. Pô, um cara fala mal, careca, onde já se viu, eu vou continuar sendo o que eu sou. Mas, quando o outro fala, a gente se ofende. A gente ainda não consegue se controlar. Com o externo, o de fora, para nós ainda, tem um valor muito grande. E o que Jesus está trazendo, que não é o externo, é o interno, é aqui dentro. É o coração, é a mente. É a fé raciocinada. Confiança total em Deus. Confiança total em Deus. A única coisa que a gente sabe, neste plano que nós estamos, todos, sem dúvida nenhuma, e eu pedi permissão aqui para o Rogério da casa para poder passar essa notícia para vocês, é que todos vão morrer. Todos vão morrer. Todos. Eles vão morrer. E o que vai morrer? O corpo físico. A personalidade que está aqui na frente de vocês é a personalidade do Sérgio, como está no Evangelho. Supere logo a vossa personalidade. E a minha personalidade. Nasci no país Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo. Mergulhei no útero da minha mãe, no berço que eu estava. A cegonha se enganou de endereço? De jeito nenhum. Cada um vem buscar o que não tem, a oportunidade de exercitar. Nós necessitamos um dos outros. Necessitamos um dos outros. As pessoas que mais nós vamos machucar é aquela que nós amamos. E aquela que nos ama nos machuca. Porque somos imperfeitos. Ah, eu tenho uma mágoa, eu não consigo perdoar porque foi minha mãe, que foi meu marido. Porque se o cara da rua que me faz alguma coisa, eu vou perdoar fácil, mas e aquele que está junto comigo? Por isso que é na caminhada, é no dia a dia. Nós, trabalhadores da última hora, nós vamos trabalhando
construindo, edificando esse reino no coração, no dia a dia, com paz, com tranquilidade. Simão Pedro pergunta para Jesus: Mestre, nos ensine a amar, porque não sabemos amar. Desde o dia que nós te conhecemos, sentimos como se fosse nascido um sol dentro de nós, uma luz que não imaginava que existia, porque sabe que sou um pescador humilde, nunca parei para pensar sobre isso. Jesus tinha acabado de proferir o Sermão do Monte. Estava voltando para a casa de Simão Pedro, que morava junto com ele, no finalzinho da tarde. Simão, sentindo uma emoção muito grande, faz essa pergunta. Jesus olha para ele com tranquilidade e fala: Simão, perdoe, Simão. Perdoe a tudo e a todos. Perdoe principalmente nas horas que achar que não merece seu perdão. Porque se assim fizeres, estarás amando. Em seguida ele diz: pratique o bem. Na vossa caminhada, no dia a dia, não perca nenhuma oportunidade, Simão Pedro, de praticar a caridade. E foi assim que Simão Pedro fez. Que foi completando. Bartolomeu, a mesma coisa. Um homem que reclamava de tudo da vida, tudo estava errado, um estava de ponta cabeça, os irmãos brigavam, o pai brigava, a casa era um tormento enorme, aí Jesus encontra com ele, orienta ele para colocar. Quando ele sente no coração que aquilo era mesmo e coloca em prática, ele muda totalmente. Nós vamos encontrar no Boa Nova. Aí quando ele sai, que ele entra em casa, os irmãos chamam ele de vagabundo, nós vimos onde é que você estava, não sei o quê, ele, desculpa, me perdoa, ficou todo mundo sem entender, porque dentro da família a gente sabe onde que é o botão de cada um. A minha família sabe onde que é o meu botão, aperta, eu dou um grito, já viram, né? E os outros a gente sabe também. E foram no Bartolomeu e ele, sereno, foi mudando, já não conseguia, o pai foi chamar ele, pescava, ia vender o peixe, ele reclamava que não pagava o preço, que ele estava sendo injustiçado, que estavam levando vantagem em cima dele, ele foi vender o peixe, o cara, quanto que é tanto? Ele falou, tá bom, tá aqui, o outro ficou sem entender, falou, nossa, e assim somos nós. Quando a gente vai compreendendo no dia a dia e vai mudando, a atmosfera que está na nossa volta, ela muda totalmente. No livro dos Espíritos, a pergunta 455, Allan Kardec pergunta para os Espíritos, qual que é a influência que tem os Espíritos sobre nós? Resposta, mais do que vos imagina, porque na maioria do tempo são eles que vos dirigem. Olha isso. Na maioria do tempo são eles que vos dirigem. De que maneira, então, se eu tenho livre-arbítrio? Nenhum espírito de luz pode intervir sobre mim. E nenhum espírito trevoso pode inserir sobre mim. É uma lei de Deus. É lei. Então, como que eles agem sobre nós? De que maneira? Através do nosso pensamento. Através das minhas imperfeições. Você imagina, eu tenho vontade de fazer algo que eu acho que é certo, quero fazer aquilo, e em volta de mim tem mais 30 com a mesma vontade. Uma progressão aritmética, eu não consigo segurar. Mas, se eu estou me vigiando, orai e vigiai, vigiar o quê? É o pensamento. Orai e vigiar. Vigiar o pensamento. Se eu estou me vigiando, como diz Emmanuel, e eu tenho um general, e qual é o general? É a minha vontade. Qual vontade que eu tenho? De ser uma pessoa boa, de me corrigir, de ver meus defeitos. Vem aquele instinto à vontade, opa, é o general. Não, Sérgio, não faz isso. Calma. O cara me fechou no trânsito, arrepiei, abri o vidro para xingar. Aí o mentor, opa, é isso mesmo que você quer fazer? Aí o cara, opa. E se for alguém que ouve sua palestra lá na casa, como é que fica? Está desmoralizado totalmente. Não é? O espírita tem essa vantagem. A gente se vigia. Eu trabalho com o público, trabalho no varejo. E às vezes a pessoa chega daquele jeito, daquele estado, com um monte de problemas que a gente sabe, para acumular. E aí o que tiver pela frente vai passar por cima. E se a gente não está se vigiando, o que a gente faz? Como diz a Cione, a gente discute com o mundo. O que é discutir com o mundo? É a gente achar que tem razão. Ah, mas eu tenho razão no que você... Tem razão. Como diz Emmanuel, e daí tem razão. Ele falou isso para o Chico Xavier. O Chico estava o dia inteiro trabalhando numa casa, o dia inteiro trabalhando.
E uma mulher procurando ele, alvoroçada, porque no final da tarde ela encontra ele, quando ela vê ele, ela vai dar um tapa na cara dele. E entra para dentro de uma câmera e fala, me dá um passe agora. Estou te procurando o dia inteiro. Ele para e fica estagnado, já pensou? Você toma um tapão na cara? Ele fala, Aí ele fica parado sem saber o que faz. O Emmanuel chega lá dele, Chico, você não vai... Ele falou, mas você acha, como é que eu vou dar um passe nela? Você não acha que eu tenho razão? O Emmanuel fala, razão você tem, total, mas ela tem a necessidade. Olha a nossa visão. Essa é a missão do Espírita. É não olhar apenas com os olhos materiais. É preciso que a gente olhe com os olhos espirituais. A primeira pessoa que nós temos que aprender a perdoar o tempo todo, mas perdoar de coração, é nós mesmos. Ninguém consegue dar o que não tem. Primeiro eu preciso ter, senão eu não consigo dar. Saulo, que depois se transformou para Paulo, quem dá o nome dele de Paulo foi Simão Pedro, exatamente para dizer que o homem velho tinha morrido e ali nasceu um homem novo. E Paulo falava isso para acertar. Paulo foi o homem que mais matou cristão neste mundo. Que mais matou. Porque para ele aquilo era certo. A lei de Italião. Depois que ele é arrebatado por Jesus, que ele entende, vocês não vão encontrar um pinguinho dele se lamentar. Ah, mas eu matei, como é que eu vou fazer agora? Porque eu matei. Ele olha para frente. O que eu fiz, eu não consigo mudar mais. A gente tem que pedir para Deus força para que a gente possa mudar aquilo que depende de nós e mais força ainda para aceitar aquilo que eu não posso mudar, que não é meu. Mais força ainda. Essa é a missão do Espírita. É na caminhada. É dentro de casa, com a família, com os entes queridos. Como diz os Espíritos, se a gente soubesse a grande oportunidade do que é a família, a gente trataria a família que está junto como se fosse uma visita ilustre. Aquela visita que você põe o melhor lugar para sentar, o melhor espaço, um ventilador, ar-condicionado, a melhor comida, faz tudo com carinho, com respeito. O que a gente ama? A gente faria isso todos os dias para aqueles que estão à nossa volta. Ah, mas eu vou ser trouxa, eu vou ser bobo, vou ser... Ok, é a visão material que a gente tem. O trabalho é aqui dentro. Ele é solitário. Porém, nós precisamos de uns aos outros. Precisamos. A gente é espelho um do outro. Os nossos defeitos são parecidos. Parecidos, muito parecidos. Numa mesma escala evolutiva. Mas não são exatamente iguais. Tem certas situações que eu vou passar e eu não vou suportar. Eu vou entrar em desespero. E o Tarcísio vai olhar para mim e vai dar risada. Vai falar, nossa, Sérgio, uma coisa tão simples, por que você está assim? Mas para mim não é. Numa outra situação, ele vai entrar em desespero. Eu vou olhar e vou falar, poxa vida, mas por que você está assim? Isso é uma coisa simples para mim. Cada um vem buscar o que não tem. E isso é interno, é no coração, não é externo. Nós ainda nos preocupamos muito com o externo. O que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, o que vai acontecer, por que isso comigo, por que aquilo outro. Gente, por isso que os Espíritos falam para nós que é passageiro. É passageiro. Estamos vivendo uma ilusão. O problema de viver uma ilusão é que chega uma hora que vem a desilusão. E aí a gente chora, a gente sofre, esperneia como uma criança, fazendo birra. Desse jeito eu não quero brincar, desse jeito eu não aceito. E é assim que funciona. Mas vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar no plano espiritual, mais esclarecidos. Não precisamos da comunicação verbal. Nós lemos o pensamento um do outro. Ninguém consegue esconder nada de ninguém. É muito mais complicado para acertar. Há muitas moradas na casa do Pai. Que morada que nós vamos querer? Que situação que nós queremos sair daqui? A oportunidade que nós temos de estar nesse momento agora é de fazer esse exercício do perdão e do bem. Missão dos Espíritas, meus irmãos. Edificar o reino de Deus no nosso coração. Que a paz de Jesus envolva nossos corações, que cada um de nós possa conseguir ir numa reflexão interna
e atingido o objetivo que cada um veio buscar. Obrigado.